Gente, vamos trazer a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde sobre os casos de febre Oropost. Já são 19 casos registrados desse tipo de febre aqui no estado. Nós estamos recebendo aqui o médico veterinário da Secretaria de Saúde do Estado, Clarício Bulgarin. Doutor Clarício veio para cá para falar com a gente sobre os sintomas, explicar o que bendita é essa febre, vamos dizer assim, ou maldita, porque realmente não é uma boa notícia falar de mais um tipo de doença. Mas vamos lá, é o que tem para hoje e a gente tem que explicar e colocar o máximo de informação possível para a população, porque é uma doença nova, mas está se alastrando. Já são 19 casos e em pouco tempo desde que se começou a falar nesse tipo de febre, correto, Clarício? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, né? Bom Inicialmente, dia. Agradecer o espaço de vocês para a gente falar, né, sobre essa nova doença, né, nova entre aspas, por não ser tão nova, mas de fato que tem uma mudança aí no comportamento epidemiológico, hoje acontecendo e ocorrendo em mais de 23 estados aqui da nossa federação, do nosso Brasil, né? Antes que era predominante ali na região norte, né? Então a gente tem os primeiros casos que foram diagnosticados no ano 60 aqui no Brasil, mas como eu falei, ficava restrito à região amazônica. Mas a partir desse ano, né, por exemplo, eu trago aqui números, lá em 2023, no ano passado, a gente tinha aproximadamente 800 casos. Hoje, no Brasil, a gente está em aproximadamente 7.500 casos. Então, de fato, a gente tem um aumento, né, da circulação do vírus. É uma doença viral do grupo das arboviroses, né? Então, tem ali sintomatologia parecida com o da dengue, com o da chikungunya, e é importante, né, agradecer esse espaço para a gente falar à população aqui, trazer explicações, como se prevenir, onde procurar serviços de saúde para a gente tentar trabalhar com prevenção. A minha dúvida é exatamente no sentido de como é o atendimento na ponta, né? Porque vai ser a porta de entrada desse paciente que precisa já, no primeiro contato com o profissional, de um diagnóstico fechado a respeito da situação para identificar a doença. A secretaria já tem esse trabalho com esses profissionais para fazer essa identificação? Sim, sim. Né? Isso tudo vem desde o cenário que a gente, como a gente viu no primeiro bloco, a gente está passando também por um momento delicado em relação à dengue. Então, a febre do Oropost tem uma sintomatologia muito semelhante aos casos de dengue, né? Então, a recomendação da vigilância atualmente pelo Ministério da Saúde é que seja intensificadas as ações para que seja suspeitado adequadamente do vírus da dengue, seja coletado amostras mais intensamente, encaminhado ao nosso laboratório, para que aí a gente tenha um cenário das duas doenças, tanto da dengue quanto da febre do Oropost. Clarício, assim como a dengue, a febre Oropost também tem como vetor um mosquitinho. Não é o Aedes aegypti. Eu gostaria que você explicasse que mosquito é esse. Tem gente com medo da muriçoca, do pernilongo. Então, qual é o mosquito que oferece risco e qual a sua orientação em relação a isso? Sim, né, o principal vetor, né, que a gente tem para a transmissão da febre do Oropost são os maruins, bastante conhecido aí no nosso território, né, pela nossa população. Né, esse é o principal vetor, diferente da dengue, que é de fato o Aedes aegypti, né? E a gente tem também as muriçocas e os pernilongos como também vetores que podem ali contribuir na transmissão da febre do Oropost. Mas, de fato, o vetor principal são os maruins. A gente precisa tomar cuidado em relação a ele, porque em relação, por exemplo, ao Aedes aegypti, ele é infinitamente menor. Né? Então, é mais difícil ainda para o combate, para Você as medidas de prevenção. nem vê em alguns casos, né? Exato. Então, a gente tem algumas medidas que a gente pode instituir para evitar a picada desses insetos vetores dos maruins. Como, por exemplo, né, primeiro de todos, quando a gente for em áreas que tem muita plantação de bananeira, outras árvores frutíferas, se cobrir, né, com roupas, né, utilizar camisa de manga comprida, calça de manga comprida, utilizar também repelentes, né, à base de caridina, principalmente em mulheres gestantes, uma vez que a gente tem hoje evidências da transmissão vertical, ou seja, da mãe para o concepto, para o bebê, da febre do Oropost, o que nos leva até um alerta ainda mais, né, para os cuidados com essa nova doença, para a gente não viver um cenário parecido com o que a gente viveu, como, por exemplo, a Zika, né? Então, manga comprida, utilizar repelente, evitar essas áreas de muito transmissão ali do inseto vetor. Em relação ao tempo, né, o ciclo da doença é de quanto tempo e se pode chegar a um extremo, a morte, por exemplo?
Então, a gente tem que o período de incubação, o que seria esse período de incubação? O período que o vírus está na gente para começar a manifestar sintomas. O período de incubação vai ali de 4 a 8 dias, podendo se estender até 12. Em relação à sintomatologia, depois desse período a gente tem até 2 semanas de sintomas, né? Então, em relação à letalidade, a gente tem que ela é menor, por exemplo, que a dengue, né? Mas a gente tem os 2 primeiros óbitos confirmados no mundo por febre do Oropouche, que foram no estado da Bahia, né? Foram 2 mulheres jovens, ali nos seus 20 anos, sem comorbidades, né? O que nos leva a manter ainda mais a questão da rede de atenção à saúde, cuidado, conduzir adequadamente casos por dengue, né, uma vez que os casos de febre do Oropouche vão ser conduzidos como dengue, né, com tratamento sintomático, repouso, hidratação adequada para que a gente evite letalidade. Era justamente sobre isso que é sobre isso que eu vou fazer minha abordagem, sobre esses sintomas. Todos os casos praticamente registrados aqui em Alagoas relatam sintomas leves, clínicos leves, muito parecidos com os sintomas da dengue, mas de forma muito mais leve. E só foi diagnosticada realmente a febre Oropouche a partir de um exame específico. É o mesmo método utilizado para diagnóstico de Covid, por exemplo? É da mesma metodologia, entra ali no PCR, na biologia molecular. O que a gente recomenda aos serviços de saúde, que coletem em tempo adequado. O que seria esse tempo adequado? A partir do início dos sintomas, a gente tem 5 dias para coletar essa amostra e que seja encaminhado ao nosso laboratório lá devidamente acondicionada a amostra para que a gente consiga fazer a avaliação por PCR, né? Então, hoje a febre do Oropouche, de fato, são casos coletados para dengue que foram negativos e que são testados para a febre do Oropouche em um percentual ali de 10%. O que é que os estudos apontam no tocante a essa disseminação? Você falava que ela está presente no país desde a década de 60, né, dos anos de 1960, na região norte, e agora começa a se espalhar pelo país. O que é que levou a isso? Isso, já tem estudos que trazem algumas primeiras respostas, né? A gente teve ali, foi um chamado de todo o consórcio Nordeste para Pernambuco, para Fiocruz, onde foram levantados alguns dados. E já foi trazido para a gente que a gente tem aí uma nova variante ali viral. Então, possivelmente o vírus sofreu uma recombinação onde ele está conseguindo se replicar com mais facilidade nas pessoas. Então, as pessoas vão adoecer mais através dessa nova variante viral. Então, o que a gente tem é isso, né, que de fato a gente tem uma nova recombinação desse vírus e está se estudando o comportamento nos próprios vetores. Será que temos outros vetores aí com competência para transmissão? Isso ainda está sendo estudado. O Ministério da Saúde, junto com os estados, está encomendando pesquisas, né, nas grandes instituições, como, por exemplo, a Fiocruz, como eu falei, para a gente trazer mais respostas. Mas, de fato, a gente já tem aí uma evidência de uma nova variante desse vírus Oropouche. Não há vacina. Não há vacina, né? E também não há tratamento retroviral específico para a febre do Oropouche. De fato, é tratar assim, com sintomáticos e repouso, hidratação. O que falta aparecer mais, hein? A gente fica se perguntando, né? Qual é a doença, qual é o vírus que vai vir ano que vem, 2025? E 2026, será que a gente vai ter alguma surpresa? Deus nos permita que não. E permita que os nossos cientistas e os nossos órgãos de saúde realmente estejam vigilantes e preparados para receber qualquer novidade nesse sentido. A gente tem um mapa aí na tela. Pode jogar na tela. O que significa, o que representa esse mapa, Clarício? Então, esses aqui são os casos, né, que estão em processo de investigação, mas que já são casos confirmados, onde a gente atualmente, como foi dito por vocês, a gente tem 19 casos confirmados no nosso território, né, onde a gente pode observar no município de Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios, Tanque d'Arca, Messias, Porto Calvo e Japaratinga. É importante relatar que esses casos estão em investigação para a gente definir que se de fato essas pessoas residiam nessas localidades ou foram para outras localidades, né? E para definir também o local provável de infecção. A gente trabalha ali numa investigação intensa junto aos municípios. Nossa equipe já passou uma semana em Japaratinga. Hoje estamos em Porto Calvo. Na semana que vem estaremos indo a Palmeira dos Índios para auxiliar nessa investigação. Continua, né, os estudos, os levantamentos. Realmente é difícil compreender por que Palmeira dos Índios, né? A gente sabe que é uma cidade que tem um intercâmbio grande com cidades pernambucanas, por conta da proximidade, ali a partir de Bom Conselho, não se sabe se é essa a relação. Inicialmente era no litoral, são em pontos muito extremos, né?
Você vê que Messias está praticamente ilhado ali. O primeiro caso foi registrado em Japaratinga e se falava muito, por ser um município cercado de mata nativa, muita presença de mangue, muita área ali ainda selvagem em Japaratinga, então isso também foi um dos argumentos ali para que esse caso tenha surgido. Né? Mas não combina, né? Isso que a gente está falando, porque a região, a geografia é realmente diferente. Isso, de fato a gente alertou, né, quando a gente teve os primeiros casos ocorrendo em Pernambuco, principalmente nesses municípios fronteiriços, né, para estarem atentos. Por exemplo, em Pernambuco a gente estava em aproximadamente, pelo que eu vi, em 118 casos. E também já foram alastrados até para aquela região ali de Caruaru, né, para o agreste de Pernambuco. Então a gente recomendou para que as equipes estivessem vigilantes, para que fizesse essa vigilância. Tá aí, a gente batendo esse papo, esclarecendo sobre a febre Europost, que infelizmente está aumentando o número de registros de casos aqui em Alagoas, e o Clarício Bugarim, médico veterinário da CESAL, trazendo todas as orientações e informações importantes sobre esse novo tipo de doença aqui em Alagoas. Obrigada pela presença. A gente espera recebê-lo numa próxima com melhores notícias. Eu que agradeço, em nome da CESAL, o espaço de vocês. Vamos mudar de assunto aqui e falar de exposição, porque começou essa